Homem nunca se esqueceu de onde nasceu, mas ficou em choque quando voltou com o que encontrou. Seja bem-vindo ao canal Histórias Memoráveis. Se você gostar dessa história, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você será avisado sempre que postarmos uma nova história. Curta, comente e compartilha. Paulo recebeu de uma multinacional a oportunidade de deixar o interior onde vivia com sua família e amigos para morar numa grande cidade em outro país. A princípio não queria ir, mas seus pais, que passavam por dificuldades econômicas, o encorajaram, pois lá poderia estudar e progredir na vida, e sendo assim, ele aceitou o conselho e partiu para outro país. Lá chegando, começou a perceber que a experiência seria boa, pois era um país desenvolvido, moderno e cheio de oportunidades. Estudou por muito tempo, conheceu novas pessoas e sentia que estava vivendo o melhor momento de sua vida, mas sempre sentia falta de sua cidade natal, da sua família, seus amigos de infância e de como eram felizes com as poucas coisas que tinham. Às vezes isso o deixava triste, mas continuava firme em seu propósito. Algum tempo depois, após mudar as condições de seus pais, quando começou a ganhar muito dinheiro com o seu trabalho e com os anos que tinha passado fora, decidiu voltar para sua cidade e ter de volta a vida que ele sempre sentiu falta. Ao contar a sua decisão aos seus amigos, muitos o aconselharam a não fazer isso porque ele já vivia fora há muito tempo, numa outra realidade, e até mesmo seus pais já estavam morando com ele. Os amigos tentavam convencer de que ele poderia se arrepender, mas nada disso adiantou. Fez as malas e embarcou de volta às suas origens. Estando a caminho, a ansiedade era enorme. Mal podia esperar para se encontrar novamente com seus amigos, estar à beira do rio, sentir a paz daquele lugar que cresceu e rever aquele amor infinito nos olhos das pessoas de lá. Quando chegou, ficou surpreso ao ver a cidade triste. Surpreendeu-se ao ver que a harmonia já não existia mais e parecia que todas as coisas haviam mudado. Da janela de sua antiga casa, várias vezes presenciou jovens discutindo por coisas banais, sem contar que brigavam por nada também. De repente, ele lembrou da época em que seus amigos iam à escola para aprender, fazer descobertas, mostrar suas capacidades, e ficou triste ao perceber que tudo estava diferente. Os jovens só se concentravam na beleza física, tiravam fotos sem parar e tentavam satisfazer apenas os seus desejos materiais. Paulo se sentiu perdido, decepcionado e não conseguiu entender aquela nova realidade. Alguns jovens tinham um olhar de julgamento em relação a ele, e muitos faziam coisas ruins, e Paulo não sabia o que fazer, porque na verdade a vontade que ele tinha de voltar era para sentir tudo o que ele tinha vivido antes, como se nunca tivesse mudado de lá. E foi aí que começou a raciocinar e pensou: por que eu quis tanto voltar? Levou alguns segundos para refletir e pensou que talvez fosse pelo fato que sempre soube que em sua cidade era um lugar excepcional e que sempre se sentia bem lá. Então ele tomou a difícil decisão, a de ficar e resolver fazer algo inacreditável. Começou a se levantar todo dia muito cedo e sair para falar com os jovens na ideia de ajudá-los e aconselhá-los sobre a necessidade de colaborar. E isso significava tanto para ele que chegou ao ponto de pegar um megafone e sair andando pelas ruas enquanto se apresentava, contando a sua história, os momentos difíceis que passou, dizendo que uma das razões pela qual ele não desistiu foi quando pensou naquela cidade, no amor que cada habitante tinha um pelo outro, na esperança e dedicação de cada jovem, e como todos tinham a vontade de buscar a felicidade, não só para si, mas também para compartilhar com seus semelhantes. E disse ainda: hoje me sinto tocado por essa situação, em que os jovens da minha cidade não se importam mais uns com os outros, nem com a nossa cidade tão linda. Vocês não buscam mais a felicidade porque todos pensam que ela está em celulares, em redes sociais e em fotos. Mas como vocês podem acreditar que ser feliz depende disso? Ficam ansiosos e nervosos quando seus celulares quebram ou quando acaba a bateria. Pois hoje eu convido vocês a dar um passo para trás,
Deixe esses telefones de lado por um momento e tentem responder essas perguntas. Será que eu estou feliz? Será que eu estou realizando o meu sonho ou não? Se a sua resposta for positiva, parabéns, boa sorte. Mas para aqueles cuja resposta for negativa, eu convido vocês a repensar seus hábitos, aprender mais e, acima de tudo, aproveitar melhor todas as coisas que vocês têm aqui. Muita gente não conseguiu grandes coisas na vida, mas felizmente existem alguns que conseguiram e vocês têm que aprender com todas essas pessoas para não cometer os mesmos erros. Na minha época não tínhamos todas essas coisas modernas que vocês têm. E não vou dizer que vocês não devem usá-las, não é isso. Eu quero que vocês façam as coisas conscientemente e, acima de tudo, que vocês saibam que a modernidade, as redes sociais e os celulares são bons se você souber usar para ajudá-lo a crescer. Enquanto Paulo espalhava sua mensagem, as pessoas começaram a segui-lo. Muitos jovens que o ironizavam no início começaram a entender sua mensagem e o grande amor que o mensageiro tinha em seu coração. Foi assim que acabou escolhendo o local de encontro para partilhar uma mensagem positiva. Passado algum tempo, criaram uma pequena organização, uma ONG, que visava buscar fundos para ajudar pessoas. Eles foram dedicados, escreviam cartas e enviavam para todos os lugares, e assim recebiam muita ajuda. A partir desse momento, aqueles que haviam deixado a escola voltaram para aprender melhor, estudar muito mais, e Paulo fez um acordo com uma plataforma de ensinamento online, que lhe oferecia um grande número de cursos voltados diretamente para ajudar as crianças que não tinham grandes possibilidades. Cursos online para que eles pudessem crescer na vida. Depois de todas essas experiências que Paulo conseguiu fazer, sempre quis passar os seus últimos dias em sua cidade e seu sonho se tornou realidade. Acabou falecendo poucos anos após a inauguração de sua escola, que foi o seu último trabalho. Mas podemos dizer que ele nunca se arrependeu, porque fez muito e graças a ele, hoje a região, a sua cidade é reconhecida como um lugar bom e com muitas pessoas famosas reconhecidas e intelectuais. Os jovens estão orgulhosos e continuam com o trabalho que ele começou hoje. Existe até um museu que foi construído em homenagem a Paulo e em memória, aquele homem que ajudou a tantas pessoas. E que são gratas a ele, podemos dizer que a sua realização nos mostra claramente o quanto somos capazes de grandes coisas e também nos ensina que a dedicação é uma fonte poderosa para fazermos milagres acontecerem. Paulo teve a oportunidade de viver e comprar o que quisesse, sem ter que pensar nos outros, mas ele optou por compartilhar o seu conhecimento e se sacrificar na sua comunidade, porque ele acreditava no valor dos jovens e sabia que eles podiam fazer muito mais do que simplesmente passar os seus dias bebendo e usando a internet contra eles mesmos. Também conseguiu abrir os olhos de muita gente, como os mais velhos, e de como eles devem aconselhar os mais novos a não tomar o mau caminho pela ignorância ou pela má influência. Por tudo isso, Paulo continua a ser um exemplo que faz com que muitos jovens persigam os seus sonhos e ideais e queiram ajudar os outros porque acreditam no poder da fraternidade.